Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Meu nome é Marco. Vim trazer mais uma palavra de Deus. Antes de mais nada, você que gosta desse vídeo, dá um like, um joinha, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para você ser lembrado de novos vídeos e o canal seja fortalecido. O assunto de hoje é incredulidade, que está no livro de João, capítulo 11. É a passagem de Lázaro, quando ele é ressuscitado, né? Vou estar lendo aqui o versículo 35 de João 11. 35 diz assim: Jesus chorou. Quando Jesus chora, ele tem um motivo. Você concorda comigo? Se você vem a chorar por uma tristeza, é porque a tristeza é grande. Se você vem chorar de alegria, é porque a alegria é grande. Então Jesus chorou aqui, tinha um motivo, o motivo era grande, né? Qual que era o motivo? A incredulidade, né? Aqui na introdução diz aqui que Lázaro estava doente. Marta e Maria mandaram chamar Jesus para que ele viesse curar Lázaro, né? Mas Jesus não veio na hora. Por quê? Porque ele tinha um motivo. Ele tinha um propósito nessa história, nessa situação, né? Ele teria que esperar Lázaro morrer. Esperou 4 dias para que seja comprovado que Lázaro tinha morrido. Mas ele falou: eu não vou lá por causa da doença. Eu não vou lá por causa da morte. Eu vou lá por causa da incredulidade. O povo vinha crer. Né? No versículo 4 diz assim. Ele está falando dele mesmo, né? Você vê que no versículo 4 ele diz que, ó, e Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele está falando dele mesmo, né? E no versículo 14 e 15, então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgou por amor de vós, de que eu lá não estivesse. Porque se eu estivesse lá, ele ia curar a doença. E Lázaro não ia morrer. E ele não ia fazer o que ele foi fazer lá. Para que acrediteis. Olha. Para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Né? Por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam que Jesus era Deus. Né? Então ele está falando lá que ele foi lá para mostrar. Né? Porque tem gente que tem que ver. Só falar a pessoa não acredita. Tem gente que tem que ver, né? Então no versículo 37, no 36, né? 36. Disseram, pois, aos judeus: vede como o amavam. Aqui são os amigos de Lázaro, né? E aqui são os incrédulos, ó, no 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego. Também que eles viram. Eles acreditavam que ele tinha aberto os olhos do cego. Fazer também com que este não morresse. Você vê que ele duvida de tudo. Duvida de tudo. Entendeu? Tem pessoas que estão vendo o milagre. Tem pessoas que ouviu o milagre. Pessoas confiáveis que falou para ele. Só que ele não acredita. Mas não é porque ele não acredita. Acreditar ele acredita. Mas é que ele não quer mudar de vida. A verdade é essa. A pessoa não quer mudar de vida. Acreditar, acredita. Até os médicos hoje em dia, quando eles veem que a situação é muito difícil, eles falam para a pessoa procurar a igreja. É engraçado, né? A pessoa não quer mudar de vida. Aí arruma 1000 desculpas para poder não ir para a igreja, né? No versículo 45, ó, ele já tinha ressuscitado Lázaro. E os amigos aqui, ó, muitos que estavam ali, ó, podia ser que tinha até incrédulo nesse meio, ó. No 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto, ó, eles viram o que Jesus fizera, creram. Muitos incrédulos acabou crendo, né? Resolveu mudar de vida. Mas aqui, ó, você vai ver aqui que no 46, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Isso aqui é para provocar os fariseus que não queriam perder o posto. É isso que acontece naquele tempo, né? O que ele queria, essa incredulidade, é porque ele não queria perder o posto. Ele não queria perder a autoridade, não queria perder a fama. Mudou alguma coisa para o dia de hoje? Fala sério. Hoje em dia continua do mesmo jeito, a incredulidade é a mesma. Se eu for falar para você que até aumentou a incredulidade, por que a pessoa não quer ir para a igreja? Porque não quer deixar de fazer o que gosta. A pessoa não quer deixar vou te falar, a pessoa pode jogar bola. A pessoa pode assistir um jogo. Só que a pessoa não quer ter compromisso com a igreja. A pessoa tem que ter compromisso com a igreja. Se a pessoa se converteu,
Tem que ter compromisso com a igreja. É por isso que muitas pessoas não quer aceitar Jesus, porque vai ter que ter compromisso, né? Não adianta você aceitar Jesus, ir para a igreja e não se batizar, não conhecer a palavra, não ir nos cultos. A pessoa não quer isso aí. A pessoa quer fazer o que gosta, né? Porque tem um preço a pagar, né? Você ir para a igreja, né? Você tem que ter compromisso com a igreja. Frequentar os cultos, ler a Bíblia, conhecer, né? Estudar, se aprofundar. E a pessoa quer viver do jeito que gosta, né? E sabe que Jesus, às vezes a pessoa sabe, crê, tem parentes que estão falando aí, ó, eu fui curado na igreja, é uma benção, tudo, mas a pessoa não quer mudar a vida, não quer mudar de vida, não quer deixar de fazer o que gosta. É isso que é o motivo que a pessoa não quer ir para a igreja, né? Acreditar, acredita. Mas a incredulidade não é incredulidade porque não acredita, é porque não quer deixar de fazer o que gosta e ter compromisso, né? Essa passagem que eu quero deixar para você hoje, que você não seja incrédulo, que venha frequentar o culto, que venha ali aceitar Jesus, se batizar e você vai ver que a sua vida muda, né? E deixar de fazer o que você gosta, que eu disse, coisa errada, que você vai aprender, você não vai deixar por exemplo, assistir um jogo, pode assistir jogo, você pode jogar um futebol, pode fazer as coisas do mundo aí, mas você tem que ter compromisso na igreja. É isso que muitas pessoas não querem ter hoje, é compromisso com a igreja. Amém? É a palavra que eu quero deixar para você hoje, no dia de hoje. Amém?